Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Se você não for inscrito ainda, se inscreve e clica no sininho. E o vídeo de hoje é uma listinha de exercícios sobre citologia que foi a pedido de alguns alunos. Se você já gostou do tema, clica aqui no joinha, dá um like pra mim e vem comigo. Bom pessoal, então como eu falei para vocês, o vídeo de hoje é uma série com alguns exercícios de citologia, célula e suas organelas a pedido de um aluno. Então o primeiro exercício diz o seguinte: segundo a teoria celular que foi proposta por Schleiden e Schwann, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem, assim como todas as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior delas. Com base nisso, determine as funções de membrana plasmática, retículo endoplasmático e complexo golgiense. Então lembrando, da aula de célula que tem aqui no canal, depois confere lá, vou deixar o link aqui na descrição. A célula é a menor unidade da vida e dentro dela tem estruturas que realizam funções vitais. E essas três desse exercício são algumas delas. Bom, primeiro, a membrana plasmática. Qual é a sua principal função? Bom, a membrana plasmática é quem delimita a célula. E além disso, a membrana plasmática é responsável principalmente por controlar tudo que entra e o que sai dessa célula. Então ela é como se fosse um porteiro. É ela que determina aquilo que pode entrar ou que pode sair. Faz o controle de entrada e saída de substâncias dentro dessa célula. Então é a membrana plasmática que determina isso. E o nome dessa característica da membrana é permeabilidade seletiva, ou seja, ela escolhe, ela seleciona aquilo que pode passar ou não. A próxima estrutura aqui, retículo endoplasmático. Existem dois tipos de retículo na célula, o liso e o rugoso. No caso, o exercício não está especificando qual deles, então a gente vai falar a função genérica, sem especificar se é liso ou rugoso. Então, o retículo endoplasmático é uma estrutura membranosa dentro da célula, por onde vai acontecer principalmente o transporte de substância. Então, no interior da célula, quem realiza o transporte de alguma substância nela é o retículo endoplasmático. E a última estrutura aqui proposta no exercício é em relação ao complexo golgiense. Então, o complexo golgiense, ele também é uma organela, como se fosse várias bolsinhas sobrepostas umas sobre as outras, e ele vai ter função de empacotar algumas substâncias no interior da célula e mandar para fora dessa célula, ou como lixo celular, ou como alguma substância produzida já no interior e que precisa agir fora da célula. Então o pâncreas, por exemplo, é um órgão que tem células ricas em complexo golgiense. Por quê? Ele precisa secretar, para a corrente sanguínea, um hormônio chamado insulina. E a insulina é carregada por bolsinhas do complexo golgiense. Então o complexo golgiense ele faz armazenamento e secreção de substâncias, sempre para fora da célula. Vamos para o próximo exercício. Agora, pessoal, o segundo exercício. O segundo exercício é um teste, uma questão de múltipla escolha, a gente vai ter que assinalar a correta. Então ele diz o seguinte: os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células que apresentam componentes e organoides. Organoides é a mesma coisa que organelas, com determinadas funções. Sobre os componentes e organoides, assinale a alternativa correta. Então vamos ver, nós temos 5 alternativas aqui. No núcleo, há o material genético. O material genético é composto de DNA e RNA, que dá as características aos organismos.
Mitocôndrias têm como função produzir oxigênio? Não. Mitocôndria não produz oxigênio. A mitocôndria utiliza o oxigênio mais o açúcar para produzir energia. Então, ela produz energia. A B está errada. A C. Os ribossomos sintetizam proteínas originadas de vesículas dos lisossomos. Não. Nada a ver também. As proteínas são produzidas pelos ribossomos junto com o RNA e não nas vesículas dos lisossomos. Os lisossomos são os organoides ou as organelas responsáveis por digestão de substâncias na célula. Então a C também está errada. Alternativa D. Membrana controla a entrada e saída de substâncias por um processo chamado mimetismo. Também não. Mimetismo é um processo quase de camuflagem, né? De esconder alguma coisa. Então não tem nada a ver com a função da membrana. A membrana tem a permeabilidade seletiva, né? Essa é a principal função dela, para controlar aquilo que pode entrar e que pode sair. Então nada a ver. E a última alternativa, a parede celular encontrada em células animais e vegetais, sustento da resistência à célula. Também tem um erro nessa alternativa. As paredes celulares não são encontradas em células animais, apenas na célula vegetal e nas bactérias. Portanto, a única alternativa correta é a alternativa A, que diz que o núcleo tem um material genético, certo, que dá as características aos organismos, certo também. Então, quem determina as características dos seres vivos é o DNA, ou seja, o material genético. Vamos para mais um exercício. Terceiro e último exercício da série de exercícios de hoje. Bom, observe o esquema aqui e determine a qual célula ele se refere e por quê. Bom, primeiro, analisando esse esquema, a gente tem que descobrir quais são as partes que tem essa célula. Assim, de cara, às vezes a gente não consegue identificar. Então, a parte 1 refere-se ao retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático, ele se encontra em que tipo de célula? Tanto na célula animal, quanto na célula vegetal. A estrutura 2 é o nosso cloroplasto. E o cloroplasto é uma estrutura, uma organela que só existe em um tipo de célula, que é a célula vegetal. E a terceira organela é uma mitocôndria. E a mitocôndria também é uma organela que existe nas células eucariontes, tanto animal quanto vegetal. Então, nesse caso, analisando como um todo esse esquema, a gente pode concluir que essa célula se refere a uma célula vegetal. Por quê? Porque eu consigo observar, dentre as estruturas, o cloroplasto, que ele é exclusivo de célula vegetal, né? E a sua função aqui é realizar a fotossíntese, processo realizado somente por plantas, algas e algumas bactérias para a produção de energia para a cadeia alimentar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou e ainda não deixou o like, clica aqui no joinha, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, deixa as suas sugestões lá no direct do Instagram, @euadorociência, ou aqui nos comentários dos vídeos, se tiver alguma dúvida também, e até a próxima aula.